No vídeo passado, a gente falou sobre o declínio da Yakuza, sobre como uma das organizações criminosas mais conhecidas do mundo foi encolhendo ao longo das últimas décadas por conta das leis, do envelhecimento dos membros e pela destruição daquilo que já foi muito grande. E no final desse vídeo eu deixei uma coisa bem clara. O espaço que a Yakuza deixou não ficou vazio, ele nunca fica. Quando algo se enfraquece, outra coisa surge no lugar. E no caso do Japão, o que tomou esse lugar da antiga Yakuza é considerado pelas autoridades como algo ainda mais difícil de combater e muito mais imprevisível do que existia antes. Será que o Japão realmente está correndo risco? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre essas novas organizações que existem no Japão. E aqui eu vou te mostrar coisas que pessoas fora do Japão nunca ouviram falar. Seja bem-vindo aí a mais um episódio sobre gangues no Japão. Uma coisa que vocês precisam ter em mente aqui é o que ficou para trás quando a Yakuza enfraqueceu. As leis anti-gangues, que começaram ali nos anos 90 e foram ficando mais rígidas anos depois, elas tornaram a vida de um membro de organizações assim extremamente difícil. Não valia mais a pena você se tornar membro de gangue no Japão. O número de pessoas envolvidas com isso despencou. De mais de 180 mil pessoas que existia no auge da Yakuza, esse número caiu até chegar a menos de 20 mil nos últimos anos. As organizações que eram menores, inclusive, elas acabaram completamente. Mas uma coisa que o governo não conseguiu prever e que eles não podem diminuir com a lei, a demanda por serviços que a Yakuza prestava, de forma ilegal inclusive, essa demanda ela não desapareceu. Ela continuou lá, e ela esperou que alguém aparecesse para atendê-la. E, inclusive, esses novos grupos que atendem essas demandas não têm as mesmas restrições do passado. E, inclusive, é até pior, porque os grupos novos que atendem essas demandas não trabalham com as mesmas regras da antiga Yakuza. E eu vou te apresentar alguns deles aqui. O primeiro grupo é o Hangure, e esse nome aqui significa muita coisa. Em japonês, o termo significa algo como meio cinza, nem completamente dentro da lei e nem completamente fora. Eles ficam ali numa zona meio cinzenta, que como vocês vão ver aqui, não foi por acidente, tá? Eles escolheram ser assim. Esse termo foi cunhado pelo jornalista Atsushi Mizoguchi em 2011, quando ele percebeu que estava surgindo uma categoria de gangue no Japão que não se encaixava nas definições existentes. Eles não eram Yakuza, não tinham essa hierarquia rígida, não tinham rituais, não tinham código de conduta que antigamente existia. Mas eles também não eram criminosos comuns sem nenhuma organização. Era uma outra coisa que estava surgindo. Os Hangure surgiram em grande parte dos Bosozoku, as gangues de motoqueiros que foram muito presentes ali no Japão entre os anos 70 e 80. Eram jovens em motos modificadas que faziam barulho nas ruas da cidade e que viviam confrontando as autoridades e fazendo corridas clandestinas. Com o tempo, muitos desses grupos foram se tornando mais sérios, e eles migraram de um comportamento de jovens barulhentos para atividade realmente de forma mais organizada. Mas o que eles construíram não era uma pirâmide como a Yakuza, era mais uma rede baseada em relações pessoais, em amizades entre grupos. Não existe um chefe absoluto no topo que todos obedecem. Existem coordenadores que organizam operações específicas, grupos que têm algumas pessoas ali que se destacam, mas nada tão hierárquico quanto a antiga Yakuza. E é por isso que eles são tão complicados de se combater pelas autoridades. As leis anti-gangue japonesas foram desenhadas pensando na Yakuza. Organizações que são fáceis de se identificar, que têm membros registrados, que são conhecidos ali na região. Os Hangure, eles não se encaixam nisso. Eles não são formalmente designados como membros ali na maioria dos casos. O que significa que boa parte das restrições, que foram o motivo da queda da Yakuza, não funciona com eles. Porque não tem como você saber exatamente que alguém faz parte daquilo. Um membro dos Hangure pode ter conta no banco, pode alugar apartamento e pode, inclusive, muitas vezes tem um emprego completamente normal. Um salão de beleza, uma academia de artes marciais, loja de roupas. Eles têm atividades legítimas que funcionam como cobertura e acabam cobrindo aí essa outra face que eles têm. Você pode cruzar com membros desses grupos em um café, em supermercado, em todos os lugares, sem ter a menor ideia de quem está do seu lado. As áreas que mais têm a presença deles são as regiões de entretenimento noturno das grandes cidades.
como Roppongi em Tóquio, Kabukicho, áreas de Osaka também, de Fukuoka, lugares onde muito dinheiro circula e onde a economia cria muitas oportunidades. Esses lugares acabam facilitando esse tipo de esquema. E os problemas que eles cometem são bem piores do que a Yakuza em vários aspectos. A Yakuza tinha interesse em não envolver pessoas civis inocentes. Não porque eles eram bondosos, mas porque eles não queriam chamar atenção. Já os Hangure não têm esse mesmo tipo de preocupação. Eles são mais jovens, são imprevisíveis. E eles não querem manter uma reputação de longo prazo. Então, na prática, eles são mais perigosos no dia a dia do que Yakuza foi por muito tempo. A polícia japonesa reconheceu oficialmente o problema em 2013, quando criou a categoria do Jumbo Ryukudan, que são organizações semi-criminosas, digamos assim. São grupos que são perigosos, mas não conseguem se encaixar nas leis anti-gangue. E eles tentaram encaixar aí os Hangure dentro dessa nova categoria. Unidades especializadas foram criadas em Tóquio e Fukuoka, muitas prisões aconteceram, grupos como o Kantou Rengo, uma das alianças mais conhecidas aí que fez essa transição de grupos de motoqueiros para Hangure, foram um dos que mais foram afetados com essas operações. Só que desmantelar um grupo sem uma estrutura muito clara é muito diferente de trabalhar com grupos como a Yakuza. Quando existe hierarquia, você consegue pegar os maiores e afetar todo o grupo. Mas quando você não tem isso, o grupo simplesmente substitui a pessoa do dia para a noite. E quando as autoridades foram tentando entender esses grupos e responder à altura, uma outra coisa nova estava surgindo. Uma coisa que usava os Hangure como base, mas que tinham ainda mais problemas. E esses daqui vão chocar vocês pelo nível de estratégia. Em 2024, a Agência Nacional de Polícia do Japão divulgou um número que chamou a atenção de alguns pesquisadores e autoridades no país. Mais de 10 mil prisões em um único ano, ligadas a uma categoria de grupo que há 15 anos praticamente não existia. E essa categoria tinha um nome: Tokuryu. Esse termo ele tenta combinar a ideia de anonimato e fluidez. Basicamente, são grupos que não têm um nome fixo, não têm um endereço e não têm membros no sentido tradicional. Eles são formados aí para executar aquele plano específico e logo após eles dissolvem o grupo e somem completamente. E a tecnologia é o que torna isso possível. Eles operam geralmente através de aplicativos de mensagens criptografados, de redes sociais e de um fenômeno que ficou conhecido no Japão como Yamibaito, que pode ser traduzido livremente como o trabalho das sombras. Basicamente, você recebe uma oferta de emprego postada ali online que parece um anúncio normal de trabalho informal. Tem um bom pagamento, tem tarefas simples e não tem necessidade de experiência. Já era para ser motivo de desconfiança, mas infelizmente muita gente cai. O que não está escrito no anúncio é o que a tarefa realmente envolve. Jovens que respondem a esses anúncios muitas vezes descobrem só quando já estão comprometidos, e daí eles vão ver que o trabalho, na verdade, às vezes é invadir uma residência, intimidar alguém, participar de algum tipo de fraude ou golpe, e alguns até entram sabendo que vai envolver alguma coisa fora da lei, mas não sabem a gravidade disso. E outros também são manipulados ali aos poucos, é uma tarefinha de cada vez, até estarem envolvidos o suficiente para não conseguirem mais sair. Acredita-se, inclusive, que as pessoas por trás desses grupos, eles nem sequer estão no Japão. Então isso dificulta muito o trabalho da polícia, porque quando esses membros pequenos aí, executores, são presos, muitas vezes eles nem fazem ideia de quem contratou eles. Eles só têm um número de aplicativo, uma conta descartável, instruções que chegaram por mensagem e dinheiro que foi depositado de formas que não deixam rastro. Em 2024, aproximadamente 40% das pessoas presas em operações ligadas a esses grupos foram recrutados através de Yamibaito. A maioria tinha entre 16 a 26 anos. Muitos estudantes, inclusive, ou jovens que estão em empregos precários, que não ganham tanto dinheiro. Pessoas que muitas vezes não tinham nenhum tipo de histórico criminal e não têm conexão nenhuma com algo ruim. Existem muitos casos absurdos aqui relacionados a isso. Eu vou tentar encontrar alguns para deixar para vocês aqui, pelo menos os mais leves deles. Mas o importante é que as autoridades estão fazendo o máximo para lidar com isso. Eles já criaram unidades especializadas para monitorar redes sociais em busca de anúncios desse tipo. Eles aumentaram muito as operações nessa área e também conseguiram pegar muitas pessoas envolvidas já. É uma situação triste, mas que felizmente está tendo algum resultado melhor. Mas o curioso é que justamente
As novas formas de grupos desse tipo que surgem no Japão são completamente diferentes daquele estereótipo antigo. Do cara tatuado, do cara sombrio, que ninguém conhece, que evita contato. Muitas vezes, hoje em dia, são pessoas completamente normais, que têm uma vida normal, que têm emprego, às vezes até trabalha com você, mas que por trás está executando tarefas para uma pessoa que muitas vezes está fora do Japão. E o Japão, como sempre, está tentando lidar com isso da forma mais silenciosa possível. Se isso vai ser suficiente, bom, ainda não dá para saber. Deixa nos comentários aí o que você pensa sobre isso. Se você já tinha ouvido falar de algum desses novos grupos aqui. Se você vive no Japão aí e já escutou sobre isso também. E se você não viu ainda o vídeo sobre a queda da Yakuza, o que levou esse grupo tão organizado e estruturado a quase se dissolver totalmente, vale a pena assistir esse vídeo, eu vou estar deixando ele aqui no final também. Muito obrigado por assistir até aqui. Lembra de dar uma olhada nos links da descrição aqui também, você ajuda muito o meu trabalho clicando aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.